Boa noite. Isso vem acontecendo, ou seja, como você falou, a economia mundial, ela está, a partir de 2008, ela teve uma certa desaceleração. E, com isso, diretamente, também houve uma redução nas emissões dos gases de efeito estufa. Ou seja, a economia mundial está muito atrelada ao uso do carbono, a combustíveis fósseis. Então, se você reduz a produção, você automaticamente você está reduzindo também as emissões de gases de efeito estufa. E a própria ONU, ela está apontando o aquecimento global, as tecnologias, a busca de tecnologia como um item até para alavancar o desenvolvimento. Você tem um potencial de geração dos chamados empregos verdes, ou seja, na busca de novas tecnologias. Isso a gente pode ver também no Brasil. Agora, recentemente, o Brasil está, nos últimos 5, 8 anos, houve um crescimento tecnológico exponencial na área de energias eólicas. Isso está atrelado diretamente à questão do aquecimento global. E nós pegamos também uma carona até na própria recessão mundial, própria recessão europeia. Ou seja, o europeu, ele diminuiu a produção industrial. Nós tivemos uma oferta de aerogeradores. O Brasil aproveitou a oportunidade e está incrementando ou colocando a energia eólica na sua matriz energética. Então, isso faz parte da economia que vem atrelado ou vem na busca de soluções para o aquecimento global ou alternativas para minimizar as questões de aquecimento global. Então, existe toda uma preocupação, existe toda uma preocupação no uso dos combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, existe aí um potencial de utilização das chamadas tecnologias amigáveis ou tecnologias verdes, ou que também chamada aí de economia de baixo carbono. Uhum. Quem é que está mais disposto a colaborar? Vamos dividir aí geopoliticamente, porque há resistências de alguns segmentos, de alguns setores, de alguns blocos econômicos. Uhum. Quer dizer, não havendo uma convergência, a coisa complica, né? Tivemos aí o protocolo de Kyoto. Sim. Problemático, adere, não adere, assina, não assina e tal. Como é que estamos hoje? Nós temos, até complementando um pouco mais em relação à nossa cultura de evolução, de desenvolvimento e crescimento, né? Nós tínhamos um padrão, até pouco tempo, fundamentado na seguinte lógica, que crescimento econômico é desenvolvimento. E começa a perceber, nesse momento, que, bom, não adianta só o crescimento econômico, não adianta só a expansão de infraestrutura a qualquer custo. Nós temos várias outras perspectivas, outras externalidades que a economia ecológica coloca, que precisam ser contabilizadas nesse processo de desenvolvimento, que são as questões sociais e as questões ambientais. Então, nós estamos num momento de economia de transição, onde existe um padrão empresarial ainda dentro de um modelo onde o crescimento crescimento econômico é o sinônimo de desenvolvimento, mas existe um volume de empresas e profissionais discutindo que, olha, não só o crescimento econômico indica desenvolvimento, mas nós temos que ter o desenvolvimento social e o ambiental acompanhando esse processo. E outras contabilidades e outras questões precisam ser consideradas na criação de novos produtos, na prestação de novos serviços. Então, nós estamos, nesse momento, nesse processo de transição, onde nós ainda temos empresas extremamente tradicionais, dentro de um padrão econômico tradicional, atendendo a um consumidor que não mudou ainda a sua perspectiva de consumo. E um segundo grupo de empresas que já começam a perceber, sim, que existe uma demanda, talvez por uma necessidade latente, de mudança, principalmente na questão dos combustíveis, alternativas para combustíveis fósseis, ou seja, um dia isso vai acabar,
E aí, como seria efetivamente o desenvolvimento e o crescimento, até mesmo a subsistência do ser humano nesse planeta, né? Então, nós estamos num momento de revisão, de uma perspectiva econômica mais sustentável, mais equilibrada, econômico, social e ambiental, e não só no crescimento econômico. E aí, sim, alternativas como empregos verdes, onde blocos econômicos mais desenvolvidos, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico e não necessariamente ambiental e social, começam a efetivamente serem cobrados a terem posturas. Nós temos a China. Sim. Nós tivemos aí grandes jogos acontecendo que obrigaram a indústria a parar. Sim. Para baixar as emissões. Pequim está enfrentando um problema seríssimo hoje, né, da qualidade do ar. Então, existem algumas pessoas, nós brincamos muito que ou é pelo amor ou pela dor. Né? Então, alguns países e algumas empresas tomam um posicionamento pelo amor ou pela definição de que, olha, realmente não há como continuar desta forma, ou pela dor no sentido das medidas legais, e aí a gente entra toda uma questão de políticas públicas que devem incentivar tanto a economia quanto a formação de novas empresas, enfim, a gente tem um conjunto aí de questões envolvidas. Eu me lembro um tempo atrás, teve eleições na Austrália, e aí me chamou a atenção, né? Claro, tem a ver com nível educacional, né? Nível cultural, as demandas básicas já atendidas, o que não é o nosso caso aqui. Lá, a questão de creche, de saúde, de saneamento básico, essas questões de transporte coletivo, isso aí já foi resolvido no primeiro mundo. O Brasil está por resolver ainda. E fizeram uma pesquisa ampla para saber qual era, na época, né? Numa última pesquisa eleitoral presidencial que teve na Austrália, a pergunta era a seguinte: qual a sua maior preocupação? E a resposta foi aquecimento global. Imagina, aqui o pessoal vai dizer creche, saúde, criminalidade, né? Infraestrutura. O ser humano é muito reativo, né? né? Lá já foi tudo isso resolvido, né? Não, mas eu acredito que os países em desenvolvimento, né, do ponto de vista econômico, devem e são grandes responsáveis por garantir uma condição melhor. Sim. Do ponto de vista do equilíbrio das condições climáticas. Não só um primeiro mundo que já consumiu todas as suas florestas, que já passou por todo o processo que um país em desenvolvimento está passando agora nesse momento. Acho que existem questões, sim. A Austrália, acho que, claro, quanto mais educação, mais o povo consegue refletir, mais o povo consegue questionar efetivamente as suas práticas, inclusive pensar: poxa, o sol está tão quente hoje, será que é só porque o sol está quente? Mas, efetivamente, o que isso traz de impacto na vida cotidiana, enfim, dos negócios e tudo mais. Bom, eu preciso chamar um intervalo comercial, mas numa questão mais empírica de alguém que está muito ligado à natureza. Eu estava acompanhando uma entrevista com a Amir Klink, e foi o cara que começou essa história de navegação solitária e tal, e perguntaram para ele o seguinte: qual é a diferença hoje, quando você pega um barco aí e sai pelo mundo, dando uma volta ao mundo, e quando você começou há 20 anos, 15, 20 anos? Ele disse o seguinte: olha, primeiro, nas geleiras tinha mais gelo. Hoje, percebe-se claramente que o derretimento é um fato. E um fato que eu achei interessante, que ele disse o seguinte: olha, eu me lembro quando eu navegava, no início, a questão de 15 anos, eu ficava uma manhã inteira sem camisa, em alto mar, no sol, e dava para aguentar. E hoje eu não consigo ficar 30 minutos pegando o sol parece estar mais quente, radiação mais forte. Eu vou querer que o senhor me confirme isso ou não daqui a pouco, depois do intervalo, e até já.